Antes de passarmos a palavra do Senhor, nós teremos uma continuidade nesse momento de celebração, através de recolhermos os dízimos e as ofertas. Muito se fala sobre quando Moisés é ordenado pelo Senhor a que vá e volte ao Egito e diga a Faraó: deixa o meu povo ir. É algo maravilhoso esta palavra que o Senhor entregou a Moisés. Mas, meus irmãos, a palavra não era só deixa o meu povo ir, mas era deixa o meu povo ir para que me adore. Há um propósito em deixar o povo de Deus ir. Faraó, então, acuado pela manifestação do poder de Deus sobre ele e sobre o Egito, diz em um primeiro momento: vão, mas vão só os homens. E Moisés diz: de forma nenhuma. Nós não podemos ir adorar a Deus deixando para trás nossa família e o que não apenas somos, mas também o que temos. Em um segundo momento, Faraó disse: vão, podem ir, mas deixem seu gado. Eu volto a dizer, nós não podemos ir adorar ao Senhor, mesmo que venhamos com toda a nossa casa diante do Senhor, mas deixando fora todos os nossos recursos diante do Senhor. Por último, Faraó disse: então vão com suas mulheres, vão com seus filhos, vão com seu gado. E Moisés estranhamente diz: não. E disse: não vamos sem que nos paguem tudo que nos é devido pelos anos de servidão que passamos no Egito. Quando você vai adorar a Deus, você vai levando sua casa, você vai levando sua própria pessoa, não apenas o que você é, mas também tudo o que você tem. Mas quando você vai adorar ao Senhor, você vai levando toda a restituição de justiça na tua vida. É bom adorar ao Senhor. É bom adorar ao Senhor com toda a nossa casa, com todos os nossos recursos e com tudo o que somos, mas sabedores que nós, se estamos para adorar ao Senhor, uma justiça de Deus também está operando em nossas vidas. Esse é algo de essencial na adoração, que muitas vezes estamos celebrando, estamos adorando, estamos glorificando, celebrando com hinos, celebrando com orações, celebrando com consagrações, celebrando com dízimos, com ofertas, com primícias, celebrando ao Senhor. Mas o que nós não nos apercebemos muitas vezes é que antes de chegarmos a celebrar, Deus já está provendo a restituição em nossas vidas. Deus já está operando justiça em nossas vidas. Quando nós estamos trazendo dízimos e ofertas à casa do Senhor, nós não estamos apenas abençoando a obra do Senhor, nós estamos dando oportunidade ao Senhor de nos abençoar. Então isto, quando fazemos aqui, é mais do que suprir necessidades. A igreja tem necessidades, o ministério tem necessidades, nós temos desafios. Permita-me me incluir dentro do Ministério Sonho de Deus. Temos desafios, mas, meus irmãos, Deus tem justiça, tem restituição. Às vezes nós olhamos o que temos e dizemos: o que é isso diante de
tanta gente, diante de tanta necessidade, e ainda falamos, e se porventura tivéssemos, onde conseguiríamos? Deus tem como, Deus tem onde, Deus, Ele é o provedor absoluto. Eu tenho visto isto em minha vida, eu tenho contemplado isso na vida de tantos homens e mulheres de Deus e instituições do Senhor. Faraó não quer que você vá, mas ele vai além disto. Ele não quer que você adore, ele não quer que você sacrifique ao Senhor. Sabe, este momento irrita Faraó. Este momento que trazemos nossas ofertas ao Senhor é irritante para ele, porque tudo que vai para Deus não chega a Faraó. É por isso que nós adoramos ao Senhor. E isso não é um momento que deve ser tratado de uma maneira vulgar, comum. Isso é um momento sobrenatural, ele é incomum, e com todo o temor, e com alegria, e movidos em fé, eu sou mais que liberto, eu sou um adorador. Um adorador que adora o Senhor com minha vida, um adorador que adora o Senhor com minha família, um adorador que adora o Senhor com minhas posses, um adorador que adora o Senhor com a justiça que o Senhor traz sobre a minha vida, com a restituição, como disse o próprio Jacó diante do Senhor: se tu fores comigo. Ah, se tu fores comigo e me livrar das mãos dos meus inimigos, e não faltar o que comer e o que vestir, de tudo o que o Senhor me der, eu darei o dízimo. É interessante a postura de Jacó, que Jacó pediu o essencial, e sabedor que Deus nunca se detém no essencial. Ele disse: e tudo o que me deres, o que me deres além do que eu te peço, de tudo isso, eu te darei o dízimo. Meus irmãos, é mais do que um compromisso de dar, é uma fé inabalável que irá receber. Amém? Quando eu me comprometo com coisas como dízimos, ofertas, primícias, eu não estou apenas com fé em dar, eu estou como Jacó, com uma fé inabalável de receber, porque de tudo que Deus me der, eu darei o dízimo. Senhor Todo-Poderoso, nós nos entregamos em Tuas mãos e te pedimos: abençoa a oferta e o ofertante, o dízimo e o dizimista. Abençoa o Teu povo aqui, pelo Teu poder. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você tem, então, traga à frente, vamos colocar no gasofilácio, na urna de ofertas ao Senhor, no nome de Jesus. É interessante o número dos salmos, porque nós temos 150 salmos. Número dos dias que choveu sobre a face da terra, nos tempos de Noé. De modo que os salmos fazem me lembrar algo libertador e inspirador sobre toda a natureza humana, sobre toda a humanidade. Mas o Salmo primeiro nos guarda uma palavra muito boa para isso que estamos falando, de ir e de ir em frente. E deixa a sua Bíblia aberta aí, porque logo, logo meditaremos nesse Salmo. Porém, antes, reguemos nossa oração com uma entrega total ao Senhor,
orando e consagrando essa palavra ao Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos-nos em Tuas mãos e contamos com a Tua ajuda e com Teu perdão. Realmente, Senhor, nós necessitamos plenamente do prover sobrenatural do Espírito Santo para falarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. E que a Tua voz seja escutada aqui por cada um de nós, e dando ouvidos às Tuas palavras, possamos ir em frente no temor e tremor do Senhor, e agradando o Senhor com nossas vidas, possamos ser aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente a Ti. Eu acho muito interessante esta divisa especial que o apóstolo Welley tem colocado, um por todos. E eu fico tentado a citar Alexandre Dumas e dizer, e todos por um. Eu fico tentado, quando eu leio isso, um por todos, eu fico tentado a dizer, todos por um. Um por todos, um de nós por toda a igreja, e toda a igreja, incluindo nós, por Cristo Jesus. Eu fico realmente tentado, não sei se o Welley pensou nos 3 mosqueteiros, mas se ele pensou, ele de fato é Portos. E quem já leu sabe por quê, não é? Eu acho que o Welley é Portos, um dos mosqueteiros mais interessantes da narrativa dos 3 mosqueteiros. E eu prefiro ser Athos, por mais que ele tenha sofrido, só por causa do nome, Athos. É uma coisa muito bonita você ser também Athos. E meus irmãos, quando nós pensamos em ir em frente, quando nós pensamos em atender a palavra do Senhor que nos diz, vão. Jesus disse muitas vezes essas palavras, vão. Quando Jesus curava um enfermo, ele diz, levanta. Mas ele não diz apenas levanta, ele diz, levanta e anda. Há um dinamismo na manifestação do milagre do Senhor sobre qualquer indivíduo. E em grego, quando você ouve esse levanta, ou lê esse levanta, melhor dizendo, esse levanta é mais bem traduzido, não que seja mal traduzido, pelo amor de Deus, mas ele é mais bem traduzido como salta sobre os teus pés. Uma coisa é levantar-se, outra coisa é dar um salto sobre os pés. Principalmente para uma pessoa incapacitada de andar, uma pessoa que está entravada, uma pessoa que está deficiente, está aleijada. E Jesus então diz, salta sobre os teus pés e vai. É uma postura, é uma decisão tremenda de fé, e eu creio que a palavra de Deus entrava na pessoa, e a palavra de Deus o impulsionava numa coragem inacreditável, não apenas de ir, mas de se levantar, de saltar sobre os seus pés, de firmar-se sobre os seus pés. Mas Jesus também falou, e falou de maneira tão misericordiosa, com aquela mulher pega em flagrante adultério. Ora, os homens, se eles queriam que um pecador morresse, levaram esse pecador à pessoa menos recomendável para que ele perecesse. Porque Jesus, quando encontra um pecador, tem o costume sempre de salvá-lo. Amém? E foi exatamente o que aconteceu. Salvando Jesus aquela mulher, disse aquela mulher, por final, vai e não peques mais. Meus irmãos, todos nós, na Igreja de Cristo, temos nos apropriado, com razão, dessa palavra para as nossas vidas. De irmos e de não mais pecarmos. De Deus poder nos libertar da nossa acusação, tendo nos libertado antes dos nossos acusadores. A Deus seja a glória. Porém, Jesus, em outro momento,
disse a mesma palavra a outra pessoa. Há um homem enfermo, 38 anos, esperando que o anjo descesse e agitasse as águas, e não tinha este homem condições de chegar às águas e ser curado. A esse homem, Jesus, tendo curado, disse: vai e não peques mais. A mesma palavra, porém acrescentou: para que não te suceda coisa pior. Coisa que a igreja tem se esquecido, que um dos maiores perigos na vida com Deus é reincidir em pecado que já foi perdoado. E se nós tivéssemos esse temor, nós seríamos mais santos. Nós teríamos já nos libertado com maior eficiência de nossa má inclinação e dos pecados que nos causam verdadeiro dano. Não que haja pecado que não cause dano, porque todo pecado dana. Danar significa condenar ao inferno. Todo pecado condena, e todo pecado, uma vez consumado, gera morte. Morte que vem junto com juízo. Juízo que, se não for acompanhado de perdão, é danação para todos nós. Nós deveríamos entender que não basta ir, é necessário ir perdoado. Que não basta ir perdoado, é necessário perder, além da acusação, o próprio motivo da acusação, o pecado em si. Não quero apenas perder o motivo da minha condenação, eu quero perder o próprio pecado. Fui condenado, estou perdoado, vou, mas o Senhor me adverte: não peques mais, não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Veja, neste caso, eu posso afirmar que aqueles 38 anos de enfermidade eram devidos a algum pecado que, graças a Deus, Deus não expõe ninguém, e eu não tenho a menor ideia de qual era o pecado. Mas Deus disse: se você reincidir no mesmo erro, te sucederá coisa pior. A graça, meus irmãos, não pode se tornar a desculpa para que eu peque, porque muitos têm usado a convicção do perdão para pecar. Que Deus me perdoa, eu não tenho dúvidas. Digo como o apóstolo Paulo: eu caio, mas logo me levanto e eu prossigo para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Porque Paulo afirma: eu caio, mas logo me levanto, e acrescenta: e prossigo, a fim de que, meu irmão, eu não caia no mesmo lugar, eu não caia no mesmo pecado. Poderei até cair à frente, mas será em outro lugar, em outra circunstância, mas não no mesmo pecado. Este pecado vencido tem que ser pecado perdido. Amém? É isso que nós precisamos em nossas vidas. Eu não estou querendo entregar uma santidade hipócrita na nossa vida, porque tem gente que é tão santa que chega a ser chata. Não são santos, são chantos. São santos chatos. Eu entendo que Deus derrama o seu Espírito sobre a carne.
essa carne mortal, essa carne corrupta, essa carne frágil, mas é sobre esta carne que o Senhor derrama. Nós somos pecadores. Se dizemos que não temos pecado, somos mentirosos, mas nós não devemos ser pecadores reincidentes. A igreja não tem, creio eu, pregado o suficiente, não digo que não tem pregado, para que nós possamos ter avivado. Existe muita coisa que significa avivamento, mas uma das coisas que significa avivamento é santidade, é avivar em nossa mente o temor ao Senhor. Não apenas o temor reverencial, mas o temor de saber terrível coisa é cair na mão de um Deus irado, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porém, eu não estou aqui hoje para te desanimar, mas sim para te encorajar a ir em frente, porém ir em frente sem reincidir em erros antigos. Ir em frente, vai, e não peques mais. Mas o grande alerta está no que Jesus disse, portanto, àquele homem, para que não te suceda coisa pior. Eu não quero coisa pior em minha vida. Já basta o que tenho para trás, já é o suficiente. Então, no temor, eu caminho de santidade, de glória em glória e de vitória em vitória. Então, nós temos um caminho, nós não devemos desanimar. E aqui, no Salmo 1, se fala algo impressionante. Se fala, então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Existem dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E meus irmãos, há algo muito especial sobre esses caminhos. Há um dinamismo inverso nesses caminhos. O caminho do ímpio é diferente do caminho do justo, que é um bem-aventurado no Senhor. E esse justo que é bem-aventurado no Senhor é homem que não anda. Ele não anda, e não anda no conselho dos ímpios. Isso é o caminho dos ímpios. Ele não vai pelo caminho dos ímpios, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem o ímpio, nem o pecador. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não está com o perverso, ele não está com o escarnecedor. Mas note muito bem, este caminho é um caminho de frear, é um caminho de parar, não é um caminho de ir em frente, é um caminho, é um processo de desaceleração até sentar. Ele caminhava, ele se deteve, ele sentou, só volta a deitar. Ele já fez tudo. Ele estava andando, ele parou, de parar, ele sentou. E veja, se você traz isso ao Novo Testamento, você encontra um homem de Deus
um grande homem de Deus, que negou a Jesus 3 vezes, porque ele entrou na dinâmica do caminho do ímpio. Foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro andou, e enquanto andava, eles falaram: tu és um deles. Ele disse: não sou, não conheço a Jesus. Ele negou porque ele estava no caminho, e no caminho do conselho dos ímpios. Mas a Bíblia diz que Pedro parou, e quando Pedro parou, ele se deteve no caminho dos pecadores, e ali estavam os pecadores, e falaram com Pedro, e Pedro disse: não o conheço. O negou a segunda vez. Mas preste atenção que a Bíblia diz que havia uma fogueira, e Pedro se assentou, e a Bíblia diz, na roda. Amém? Na roda dos escarnecedores, gente que escarneceu de Jesus, gente que falava mal, e uma mulher disse: tu és um deles, porque falas como um deles. E Pedro então muda até a sua maneira de falar, ele fala impropérios, palavras de baixo calão, e diz: eu não o conheço, e o nega a terceira vez. O caminho dos ímpios é caminho de negação da pessoa de Jesus Cristo. Mas graças a Deus, Jesus havia intercedido por Pedro, e Pedro foi resgatado deste caminho. Meus irmãos, o fracasso e o sucesso não passam de meros processos. E, portanto, você pode transformá-los em qualquer momento da sua vida. Você pode transformar o seu sucesso em um fracasso, mas também você pode transformar o seu fracasso em um sucesso. Tudo dependendo da posição que você toma. Aqui diz algo de tão especial. Diz: bem-aventurado o homem. A expressão bem-aventurado em hebraico é uma expressão bem interessante, porque ela não é uma expressão daquele que passivamente recebe uma bênção. Nenhuma bênção na cultura hebraica é algo passivo. Eles creem na graça, mas eles creem na atitude diante da graça. Eles creem na gratuidade de uma bênção, mas eles creem que nós temos que tomar posse do que gratuitamente nos foi dado. Ontem mesmo eu falava com o apóstolo Welly, eu dizia: Welly, uma das coisas que me causa temor no coração é que diz: esses todos que obtiveram bom testemunho, contudo não obtiveram a concretização da promessa. Meus irmãos, há muitas promessas em minha vida e na tua vida. Eu não quero ser um que teve bom testemunho, mas não teve a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Nenhuma crítica aos grandes heróis da fé, de forma alguma. Eu critico a mim mesmo e digo, analisando a minha vida: Senhor, não me deixe ficar esperando que os meus sonhos se realizem. Faz-me me aplicar. Vocês são um ministério, sonho de Deus. Vocês não podem ficar dormindo, mesmo que sejam sonho de Deus. Vocês têm que estar despertos, fazendo que a sua vida se transforme no seu sonho, no sonho de Deus para você. Espero não estar equivocado. É assim que nós temos que nos posicionar. Por isso, em hebraico, a expressão felizes daqueles que é bem-aventurado em grego, Macários em grego, felizes daqueles que, em marcha aqueles que. Quando Moisés disse ao povo, por ordem divina, marchem, ele não mandou o povo andar, ele mandou o povo marchar. Ele estava dizendo: sejam bem
aventurados. Nós não temos uma ideia disto, porque nós não temos uma intimidade com a cultura linguística hebraica, mas ele estava dizendo ao povo: sejam bem-aventurados, vão! Meu Deus, quando o Senhor nos diz vai, Ele está dizendo para você: seja bem-aventurado, em marcha. Dê um passo firme. Marcha não é um passo arrastado, é um passo firme, é um passo de guerra, é um passo de batalha. O povo que estava com medo, Deus mandou eles tomarem postura de guerra, postura de batalha. Marchem como um exército. E a Bíblia diz que o mar viu aquilo e fugiu. Meus irmãos, quando você toma a postura de batalha, quando você toma a postura de guerra, o mar, que representa o mundo, até um mundo fugirá de vocês. Até o mundo. Eu tenho algo quanto ao ministério apostólico que eu estou como que desenvolvendo dentro do meu ser. Os apóstolos, entre várias definições bíblicas, são os que lançam ou trabalham com os fundamentos. A Bíblia diz que Deus move os fundamentos da terra do seu lugar. Deus move isso tudo. E a minha pergunta é: como move? De diversas maneiras. E mover o fundamento significa, como consequência, trazer um abalo sobre a terra, um terremoto. Quando os fundamentos da terra são movidos, a terra se abala. Então, meus irmãos, o apóstolo ou apóstolos e a igreja que de fato é apostólica, quando se movem, quando se põem em marcha, quando são bem-aventurados, eles movem com eles, porque tem o apóstolo e o mover apostólico. Ele tem autoridade sobre fundamentos. E veja o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos. Quando 2 apóstolos chegaram numa cidade, seu nome Paulo e Barnabé, estes são aqueles que por onde passam fazem estremecer toda a terra. E a Bíblia diz que quando a igreja, em Atos dos Apóstolos, a igreja orou, os apóstolos oraram, a igreja orou, a Bíblia diz, e a terra tremeu. Essa é uma mensagem que tem ardido no meu coração e eu estou pedindo a Deus para aprofundá-la ainda, mas eu já quero lançar isso diante de vocês. Algo acontece e quando mudam os fundamentos mudam do seu lugar. Sabe, a nossa terra, a nossa nação brasileira, ela está fundamentada em algumas coisas que muitas vezes não nos agradam. Ela está fundamentada em corrupção, mas uma igreja apostólica, um ministério verdadeiramente apostólico, tem poder para mover os fundamentos, e ele pode mover os fundamentos da corrupção para a santidade. Então nós precisamos entrar neste mover. Eu não sei o que Deus está ainda querendo com tudo isso, só do que o Senhor já impressionou o meu coração nessa mensagem, isso já me deixou numa situação de grande alegria, de grande contentamento. Eu creio de todo o meu coração que nós podemos mudar a nossa nação em uma geração. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se outros não creem, tem todo o direito de não crer, mas a incredulidade de um não anula, não apenas a credulidade, mas a fé de outro.
E a fé traz à existência o que não existe. Mesmo que muitos não creiam, se um crer, já é o suficiente. Deus não precisa de muitos para fazer essa obra. Deus precisa apenas de um que creia. E com este que creia, Deus fará. Naquele momento em Israel, Israel não cria. Israel estava abalado. Israel estava amedrontado. O medo faz a fé naufragar. Israel estava náufrago, à deriva em sua fé, sem a âncora que lhe dava esperança. Sua fé estava abalada, mas havia um homem, um único homem que cria indubitavelmente. E esse homem era Moisés. E quando ele clamou a Deus, Deus disse: por que clamas a mim? Faça o que você tem que fazer. E quando nós fazemos o que nós temos que fazer, porque nós já sabemos o que nós temos que fazer, Deus faz o que Ele tem que fazer. Deus opera o que Ele tem que operar. Deus realiza o que Ele tem que realizar. Deus faz maravilhas. Por isso nós temos que ir no caminho dos justos. O caminho dos justos é um caminho que se desenvolve. O caminho dos justos não para apenas em sermos justos. De justos nos tornaremos misericordiosos. E antes de sermos misericordiosos, nos tornaremos retos, íntegros. E depois de sermos justos, retos e misericordiosos, alcançaremos o patamar mais alto, o título mais almejado dos patriarcas: seremos fiéis. Minha fiel testemunha. O fiel, meu irmão, o fiel, aquele que guarda total fidelidade, é também o homem de fé. Abraão é chamado de fiel. Moisés é chamado de fiel. Servo bom e fiel. Cada um de nós será chamado assim. Hoje mesmo eu meditava em uma coisa que nós, às vezes, nos nossos elogios a dignos e honrados homens e mulheres de Deus, nós às vezes falamos coisas que é difícil de entender. Por exemplo, nós chamamos de o grande servo do Senhor. Meu irmão, deixe-me dizer uma coisa a você. Quando eu ouço isso, eu entendo um paradoxo. Eu entro num dilema, porque se é grande não é servo, se é servo não é grande. E como é que é o grande servo do Senhor? É que existem homens e mulheres tão maravilhosos nas mãos do Senhor, que eles guardam em si duas coisas difíceis de se conciliarem na mente humana: grandeza e humildade. Nós precisamos de gente que ao mesmo tempo guarde grandeza e humildade. E talvez o paradoxo não seja a expressão, talvez o paradoxal seja a complexidade da nobreza destas pessoas. Que ao mesmo tempo que elas são humildes, elas são grandiosas. Então, de fato, é o grande servo do Senhor. Não há como chamar de outra maneira. Paulo, que é Paulo, diz: eu sou o maioral dos pecadores. Isso me soa tão estranho. Porque quando a gente conhece o apóstolo Paulo, não que eu seja muito íntimo dele, jamais conversei com ele, mas quando a gente biblicamente o conhece nas Sagradas Escrituras, nos parece um exagero. Mas não é. É que, meus irmãos, a verdadeira humildade, ela é muito oposta à verdadeira soberba. Porque a humildade tem a característica de nos fazer ver menores as nossas virtudes e maiores os nossos erros. Mas a soberba age ao contrário.
nós acabamos vendo maiores as nossas virtudes e menores os nossos erros. Porque a humildade operava em Paulo, ele via os seus erros enormes e suas virtudes pequeníssimas. E então ele podia dizer, sem estar mentindo, sem usar de uma falsa humildade ou modéstia, eu sou o maioral dos pecadores. Sou o apóstolo que perseguiu a igreja e por causa disso não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas eu gosto do que Paulo diz em Coríntios, mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu amo essa. O que você é? Eu sou o que eu sou. Eu sou isto que eu sou. E o que eu sou pela graça. E sem a graça, se entende, eu jamais seria. De modo que se eu me tenho que me gloriar, eu me glorio em Cristo Jesus. Muita da igreja hoje vive um empenho. Sabe, o nosso problema, quando somos igreja íntegra, igreja reta, igreja santa, não são tanto os pecados grosseiros. O nosso problema são as sutilezas do pecado. Explico de uma outra maneira. Nosso problema, por exemplo, é o nosso zelo. Somos tão zelosos, cuidadosos. Paulo diz, no zelo, mostrando que ele foi muito mais zeloso que os outros. No zelo, me tornei perseguidor da igreja. Que expressão estranha. Porque zelo e zelo em excesso não te faz melhor, te faz perseguidor e da igreja. Você já viu gente tremendamente zelosa na doutrina, e que nós temos que ser zelosos na doutrina, mas que em algum momento deixa de ser zeloso e começa a ser crítico. Você conhece gente assim? E que tudo está errado, e que todo mundo está errado, e que ninguém sabe nada, e que tudo que falam, não, mas você ouviu aquela música, aquele novo hino que estão cantando, o que você achou? Encontrei 20 erros bíblicos. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim, alguns são meus amigos, e por vezes eu estou olhando para um deles no espelho. Por vezes eu estou vendo ali, porque eu também sou crítico. Não sei se você é, mas eu também sou crítico. E nós devemos tomar cuidado com isso. Note, a igreja em Apocalipse, que foi a igreja mais zelosa, mais cuidadosa, foi a igreja que pôs à prova os que a si mesmos se diziam apóstolos e não eram, e encontrou os falsos profetas, os encontrou mentirosos. Essa igreja, a igreja de Éfeso, também é a igreja que estranhamente Deus diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Às vezes, zelo em excesso na nossa caminhada nos faz esfriar em amor. Nos últimos dias, o amor se esfriará. Nós temos que tomar muito cuidado com os zelos. O zelo é também uma manifestação distinta do ciúme. Meus irmãos, assim como o excesso de ciúme destrói um relacionamento conjugal, o excesso de zelo destrói um relacionamento espiritual. Então nós temos que compreender que essa caminhada dos justos é uma caminhada que nós temos que caminhar justos e humildes, daqueles que não se tornam soberbos de sua própria justiça, porque aí jaz presente a impiedade, o pecado. Lembre-se que Lúcifer,
A Bíblia diz: pela sua soberba se tornou Satanás. Mas do que ele foi soberbo? Ele foi soberbo de sua própria luz. Ele foi soberbo de sua própria glória. Ele foi soberbo de sua própria, entre aspas, santidade. O grande perigo da igreja íntegra, da igreja boa, da igreja zelosa, o nosso perigo é quando nós confiarmos mais na nossa integridade do que na nossa dependência humilde e total de Deus. Esse é o nosso grande perigo. O nosso perigo é quando nós olhamos ao nosso irmão e julgamos o nosso irmão. E a Bíblia diz: quem és tu para julgares o servo alheio? O grande perigo é quando nós fazemos algo que a Bíblia diz: tu não deverias ter olhado com desprezo o teu irmão, e dizer: sou melhor do que tu és. Quando nós entramos nisso, que eu sou melhor pregador, que eu sou o melhor líder, que eu sou o melhor homem, que eu sou o melhor isso, o melhor aquilo, é muito perigoso na nossa caminhada, porque, veja bem, o orgulho precede a queda. Quando estamos caminhando bem, podemos cair por um elemento chamado orgulho, que precederá, que nos empurrará para a queda. Então não basta sermos bons, temos que ser santos, temos que preservar a santidade. A Bíblia diz: se estamos na luz, então caminhemos na luz. E se andamos no Espírito, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, mesmo estando no Espírito, mesmo estando na luz, mesmo mantendo comunhão, eu ainda pecarei. E eu não posso dizer: eu sou melhor, eu sou pecador. Então esta expressão do apóstolo Paulo é uma expressão que guarda Paulo de cair, que guarda Paulo no seguir o caminho, porque eu estou lidando com uma igreja que não é uma igreja profana, é uma igreja santa. Você poderia ter dito amém a isso, não é? É uma igreja que quer acertar, é uma igreja que está na vontade de Deus, é uma igreja que vai chegar onde tem que chegar. Mas o nosso grande perigo, meu, teu, é no meio do caminho confiarmos mais em nós do que em Deus. Eu explico isso de outra maneira. Davi disse no Salmo: tenho andado na minha integridade, confio no Senhor sem vacilar. Prova-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, ou algum mau caminho, segundo as traduções. Sabe, Davi disse isso, diz: tenho andado na minha integridade. Davi disse isso e desafiou, entre aspas, com todo respeito a Davi, amado de Deus, querido de Deus, homem segundo o coração de Deus, mas ele estava tão íntegro, ele estava tão bem, que ele disse: prova-me. E a Bíblia diz que todas as nossas justiças não passam de um trapo de imundície diante de Deus. Davi disse isto antes de Betsabá, porque depois de Betsabá, Davi disse: não há nenhum caminho bom em mim. Até em pecado me concebeu minha mãe. Ele pôs a culpa até na mãe. Ele disse: até em pecado me concebeu minha mãe. Não, Senhor, cria em mim um coração puro. Ou seja, se ele pede cria, porque não tinha. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Que maravilhosa oração de Davi. Eu não estou dizendo que o salmo está errado, que o salmo não foi inspirado. Eu estou dizendo que quando você põe esses dois salmos, um do lado do outro, você tem uma revelação incrível.
A soberba precede a queda, mesmo que você seja Davi. E a Bíblia diz que o homem soberbo será pego em adultério. Oh, meu Deus! Está escrito. Então nós temos, e não estou proclamando maldição nenhuma aqui dentro, pelo amor de Deus, né? Nós temos que entender isso. Eu sempre falo aos meus filhos, falo à minha esposa, eu digo, eu não sou perfeito, eu sou quase, é diferente. Quase perfeito. Mas como perfeição é um conceito absoluto, ser quase perfeito é ser totalmente imperfeito. Amém mesmo? Meus irmãos, você pode ter quase conseguido, mas você não conseguiu. E então, tenha consciência e humildade. E a Bíblia diz, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A palavra humilde que está lá, é até mais bem traduzida como a versão da Revista e Corrigida, que é pobre, porque significa aquele que mendiga, o totalmente carenciado. É como a Bíblia diz, que Jesus se auto-esvaziou, e no grego está, e mendigou, e humilhou-se, assumindo a natureza humana. Ali é mendigou. Por que mendigou? Porque tendo Deus nos amado como Ele é Deus, decidiu nos amar como Ele não é homem. Amém? Deus não te ama apenas como Deus, como Ele é. Deus nos amou como Ele não é. Deus se fez homem, mendigou a natureza humana. Para quê? Para nos resgatar a todos nós, e a Deus seja a glória. É por isso que diz, Deus amou de tal maneira, tão intensamente, que amou mais do que sendo Deus, nos amou sendo homem. Isto é um escândalo. Por isso a crucificação é um escândalo, é loucura, mas é sabedoria de Deus e é poder de Deus. E nós devemos, nessa nossa caminhada, nós devemos nessa nossa jornada, entender a essência. Dizem os rabinos que quem compreende o Salmo 1, compreende todos os salmos. Porque o Salmo 1 é a chave interpretativa de todos os salmos. E eu creio no que eles falam. Não é sem motivo que esse é o primeiro salmo. E diz que quem caminha assim, quem está no caminho dos justos, quem está na dinâmica do reino, porque quando nós estamos na dinâmica do reino, nós estamos discipulando homens e estamos discipulando nações. Eu creio no discipular de nações, já foi feito. Calvino, e permita-me abrir um parênteses histórico, Calvino, em 40 anos, transformou a realidade de Genebra e, por que não dizer, da Suíça. Não fez sozinho. Mas em 40 anos, Genebra, que era um entreposto comercial, com estalagens e prostíbulos, era a cidade fética, fedorenta, insalubre, se tornou a cidade referência para toda a Europa até hoje. Através da pregação de um homem e do ensino de um homem que Zwinglio o chamou de apóstolo mestre.
Calvino transformou. Eu não quero divinizar Calvino, mas sim, a palavra que ele pregou, o Evangelho, nem tudo o que ele falou estava certo, mas os frutos estão aí até hoje. Sabe, meus irmãos, para você discipular uma nação, existe uma dinâmica na Bíblia. Você começa pelo antropos, ou antropos, significa homem, o discipulado um a um, o indivíduo. Daí, você discipulando o homem, você discipula o oikos. Oikos é casa. Casa é nome de família, como a casa de York, a casa real. Não é apenas o núcleo familiar, é tudo que leva o teu nome, tua empresa, teu trabalho, teus amigos, tua sogra, porque é tua. Tudo que é teu, tudo que leva o teu nome, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu, antropos, e tua casa, oikos. Teu negócio é salvo, tua economia é salva, teu estudo é salvo, tua família é salva. Não apenas o núcleo familiar, toda a família que leva o mesmo nome será salva. Todos os empregados serão salvos, porque está debaixo do teu nome. Veja o que é discipular. Você não para o discipular na sua casa, você vai além dos muros da sua casa e dos telhados da sua habitação. De antropos, de oikos, você passa a eclesia, a igreja, ou eclésia, como queira. A pronúncia em grego é um pouco estranha, nós não sabemos qual é. Ficamos naquele dilema, xerox ou xerox. Tanto faz como tanto fez. Mas igreja vem da ideia original de santa congregação, garral, em hebraico. Os convocados, a congregação santa, se é igreja, tem que ser santa. E nós precisamos discipular. Com a igreja, não discipulamos apenas a instituição igreja, mas todas as instituições, escolas, hospitais, tudo é discipulado no conceito instituição. Mas quando você já chegou ao conceito instituição, quando você está discipulando a economia, quando você está discipulando a arte, quando você está discipulando, você está fazendo a vontade de Deus no Gênesis. A Bíblia diz que Deus colocou o homem para cultivar, para guardar o jardim do Éden. O homem aprendeu o cultivo. Sabe o que é cultivo? É cultura. Quando o homem sai do Éden, ele saiu do Éden, mas ele levou com ele a cultura do Éden. Uau! Amém? E nós temos que fazer, eu diria, Adão, Eva, vocês foram expulsos do paraíso, vocês têm que fazer o mundo virar um paraíso. Vocês aprenderam como se faz no Éden. Então a igreja tem que transmitir uma cultura científica, uma cultura artística, seja de escultura, seja de pintura, seja de cinema, seja de esculturas, o que for. Tem que escrever. Temos que amanhã ter os grandes escritores dos grandes romances com princípios bíblicos santos, maravilhosos, gente que escreve bem, gente que venderá bem. Temos que ter as melhores histórias em quadrinhos, os melhores filmes, os melhores desenhos. Temos que ter tudo isto.
Mas isso não para aí. Quando você afeta instituições, você então começa a afetar a polis. Polis é cidade. Temos que transformar a cidade. Eu não preciso ser um político para mudar a minha cidade. Um pregador verdadeiramente nas mãos do Senhor, usado em toda autoridade e poder, tem mais poder de mudar uma cidade do que um político. Eu não tenho ambições políticas, não condeno pastores que têm, isso é problema deles com Deus. Aprendi a não julgar a ninguém. Se Deus está mandando, porque eu tive a experiência de chegar perto de um homem de Deus que é político, que é pastor, e ele dizer: Aloísio, eu não suporto nada disso. Eu disse: eu concordo com você. Aloísio, eu quero estar longe de tudo isso. Eu concordo com você. Eu sou pastor, não sou político. Eu louvo a Deus pela sua postura. Eu tenho o mesmo pensamento, só que eu tenho um problema. Ele disse: qual é? Deus falou comigo que você tem que ser. E, meus irmãos, era tão de Deus, porque para falar isso, porque eu sou radicalmente contra um pastor ser político. Então eu aprendi a não julgar, de se é vontade de Deus para aquela vida, que vá, graças a Deus que foi ele, não eu. Porque eu creio que é muito melhor o púlpito. Eu gosto de púlpito, eu não gosto de plenária. Eu já preguei em plenária, eu já preguei em assembleias, eu já preguei em instituições políticas. Eu não tenho problema, eu prego em qualquer lugar. Eu prego num templo espírita, num budista, aonde me convidarem para pregar o evangelho, eu prego. Eu disse: mas não está cheio de demônio? Problema do demônio, porque eu vou pregar. Eu não vou me aliançar com demônios, eu não vou me aliançar com heresias, eu não vou me aliançar. Mas se me chamarem, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E cuidado, porque no final vão mudar, não vão ser mais o que são, vão passar a ser o que nós somos. Salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que o diabo não deixa que nos convide, porque se nos convidar, a coisa ficará feia. Você e eu temos que afetar a polis, a cidade, discipular uma cidade. Apenas fale a palavra, meu irmão. Apenas pregue a palavra e viva a palavra, e você vai estar discipulando todos esses níveis. Mas aí, você chegará aqui em cima, dessa escadaria, você chegará a etnos, da onde vem a palavra etnia, povo, raça, e que é traduzido como nação. Nós podemos discipular nações, e eu não discipulo nações ganhando o presidente da república. Eu discipulo nações, transformando a cultura desta nação. Meus irmãos, muita gente, nós estamos no final, nós estamos hoje no que se chama terça-feira gorda. Amanhã é quarta-feira de cinzas. É horrível isso, todo gordo acaba em cinzas, é terrível. Essa gente é tão má. Nós temos essa cultura de carnaval. Celebração é algo nosso. Alegria é algo nosso. Gozo é algo nosso. Felicidade é algo nosso. Muitas igrejas estão começando a sair. É algo muito controversial. Blocos evangélicos. Tem alguns amigos que estão fazendo. Admiro, eu não consigo, eu sou crente demais para essas coisas, sabe? É minha limitação, são minhas barreiras, meus preconceitos religiosos. Eu também sou mau, não parece, mas sou.
Nós temos que entender que outros irmãos têm um chamamento diferente. Sabe, eu acho tão interessante igrejas como Bola de Neve, igrejas como lá no Rio, a Comunidade Internacional da Zona Sul e tudo. Eu louvo a Deus, eu não fico enciumado deles. O ministério que Deus me deu é muito diferente do ministério que Deus deu a eles. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eles fazem o que eu jamais poderia fazer. Quando que eu teria uma igreja chamada Bola de Neve? Eu louvo a Deus pela Bola de Neve, pelo apóstolo deles, pelo crescimento explosivo deles, por eles estarem varrendo o Brasil. Eu prefiro que eles estejam varrendo o Brasil, a centros espíritas estarem enchendo, com todo respeito aos centros espíritas, mas eu tenho minha convicção. Então, dentro da minha convicção, eu prefiro que eles estejam crescendo. Eu sei que há igrejas que têm erros, e não estou falando da Bola de Neve em si, mas eu também os respeito. Tem irmão meu que me deixa com vergonha, mas eu tenho um problema, é meu irmão. Se você tem um irmão que age de uma maneira que não é a tua, mas ele é teu irmão, você não pode fazer nada, é teu irmão. E se você é como ele, não. E ele é teu irmão, é. E se eu falar mal dele, eu vou me zangar, é meu irmão. Se você fala mal de um irmão, você sabe, eu tenho um princípio, eu sempre ensino isso, corta de vez. Eu tenho um grande amigo chamado apóstolo Eduardo Fernandes, ele é G12, muita gente critica o G12, eu conheço muita gente boa no G12. Hoje nós temos G5, G12, G-Lever, nós temos um monte de coisa, não é? Mas eu louvo a Deus por essa gente. E um dia chegaram e vieram falar, um outro pastor veio falar mal do Eduardo para mim. E começou a falar. E eu disse, um minuto, meu irmão, você sabe que o Eduardo é meu amigo e eu sou amigo dele? E sim. E eu disse, você sabe o que você conseguirá de mim falando mal do Eduardo? Ele disse, não, pastor, o quê? Uma encrenca. Então, o que eu te peço é que você não fale mal do Eduardo. Eu te dou 5 segundos para sumir da minha frente, porque eu sou misericordioso. Então, às vezes, eu levo muito a sério isso. O Hélio é testemunha. Sempre que eu vim, em todos os momentos, na história do ministério do Hélio, eu sempre disse uma coisa para o Hélio: eu venho, óbvio que eu venho por causa de Cristo, mas eu venho por tua causa. Não é por mais outra coisa, porque eu tenho uma aliança com Ele. E essa aliança se chama amizade. Nós somos amigos, nós podemos passar um período enorme. Eu olho o Eli, e eu já falei isso, foi a primeira coisa que eu falei com ele: onde está a tua barba? Eu sinto falta da barba do Eli, porque eu o conheci com a barba. Não, ele está muito simpático sem barba, a gente vai se acostumando aos poucos, mas eu gosto daquele barbudinho gordinho que eu conheci, não é? E ele poderia dizer: onde está o teu excesso de peso? Porque quando eu conheci o Eli, eu era um pouco mais fofo do que eu sou hoje. Eu tinha 147 quilos e era halterofilista. Meus irmãos, eu não era uma pessoa, eu era um Godzilla disfarçado. Você já viu o Godzilla? O japonês mesmo, já viu a barriguinha dele? Eu acho aquele monstro uma graça. Ele é monstruoso e ele tem uma barriguinha e um traseirão e ele anda, não é? E ninguém vence. Eu acho que eles se inspiraram no lutador de sumô para criar o Godzilla. Vai ver que é. E meus irmãos, nós temos que andar e andar em justiça. E eu volto ao início desta palavra: vá.
e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E como isso será possível? A Bíblia diz, ele é como árvore, e com isso eu termino, plantada junto à corrente de muitas águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. A primeira coisa que me chama a atenção é árvore plantada. Nós usamos muito isto, quem planta uma árvore, mas na realidade, você coloca a muda ou a semente, e depois você toma a árvore, ou a deixa onde está, ou a leva para onde você quer. No hebraico, não é a palavra tanto plantada, é mais bem traduzida, segundo os estudiosos de hebraico, replantada. Porque Deus nos tira de uma realidade e nos replanta em outra realidade. Nos tira da secura e nos planta junto ou replanta a corrente de muitas águas. Não me espanta que no devido tempo dê o seu fruto, mas o que me espanta é que a folhagem não murcha. Porque é natural a uma árvore a folhagem murchar. Se a folhagem não murcha e o murchar é natural, o não murchar é sobrenatural. É nessa dependência das águas do Espírito que conseguiremos não murchar em nossa caminhada e no devido tempo dar nosso fruto. Seremos como os patriarcas o foram, como Abraão, tirado do natural e plantado no sobrenatural, de modo que quando a folhagem dele deveria murchar, se cumpriu a palavra, e sendo velho, ainda dão muito fruto. E nasce Isaac, que significa alegria, celebração. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta palavra à vida dos teus filhos, e eu oro por cada um dos teus servos, para que o Senhor vá além do que nós pregamos aqui. E nesta caminhada que os teus filhos, cada um de nós devemos fazer, caminhando na justiça, caminhando na verdade, porque não tenho maior alegria do que essa, que os meus filhos andam na verdade e estão na verdade. Por isso, Senhor, que estejamos na verdade e que andemos na verdade. A verdade que nos liberta, porque conhecendo a verdade nos libertará. E Cristo Jesus é o caminho, Cristo Jesus é a verdade e Cristo Jesus é a vida. Abençoe-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.